Isso evoluiu mais ou menos no mesmo nível da evolução do crime organizado? Absolutamente. Não. Não por uma razão clara. Está perdendo a guerra de maneira absurda. Como é que você vê isso? O Estado brasileiro está perdendo a guerra e por uma razão simples. O Estado está engessado em garantias constitucionais que não fazem sentido terem sido constitucionalizadas garantias processuais, que torna tudo nulo, porque passa a ser uma adoração à forma. É o país no mundo ocidental que mais constitucionalizou garantias processuais, como se o problema fosse garantias aos acusados e não às vítimas. A palavra vítima você não encontra protegida na Constituição Federal, mas os direitos dos acusados muitas vezes. Isso significa uma filosofia de Estado e de política criminal, porque a polícia é um reflexo disso. A polícia vai ser um braço do Estado que neste momento é um braço que não está armado ou que não anda par e passo com aquilo que faz o mundo criminoso, que não tem regra, tem dinheiro ilimitado, inclusive, para comprar políticos e pessoas em posições estratégicas no Estado. A luta vai ser sempre assimétrica. Ou o país se conscientiza do grave momento em que vive, ou esse discurso da colombinização, se transformar a Colômbia de 85, da época de Escobar, está às nossas portas, ou está à nossa porta. Só não enxerga quem não quer ver, não é? Doutor Edilson, o que falta para a gente virar um narco-estado do ponto de vista da definição semântica dessa palavra? O senhor fala aqui, está comparando o Brasil que aconteceu na época do cartel de Medellín, do Pablo Escobar, porque nós temos a morte de um agente do Estado. Dr. Rui Ferraz Fontes foi delegado-geral de polícia aqui em São Paulo, mas ele era secretário municipal de Praia Grande e, ao que tudo indica, estava investigando também o crime organizado na cidade do litoral paulista. O que falta para o Estado brasileiro virar um narco-estado e ficar ainda mais refém do crime organizado? Caríssimo Pedro Campos, talvez falte somente a palavra aceitação. Dizer, nós já estamos. É uma questão, a situação assim, ela é simbiótica e é um degradê. Não existe um ponto matemático que se cruza a fronteira. Um país que é o campeão mundial de homicídios em números absolutos, um país que, em contrapartida das 10 maiores economias do mundo, e o Brasil nelas está inserido, é o único que não tem prisão perpétua, conquanto seja o país mais violento, já mostra que o Estado está centralizado na proteção dos direitos dos acusados. Pegue-se agora o plano de política criminal do ministro da Justiça. Eu fiquei escandalizado. É colocar na rua presos e não construir presídios para colocar encarcerado delinquentes. Nós temos muito mais gente que precisa ser preso do que preso que precisa ser solto. Eu nunca vi no mundo ocidental, eu estudo direito comparado, um outro sistema de direito processual que seja, tal como o nosso, centrado nos direitos dos acusados. E isto é uma mensagem fortíssima para eles. Porque se eles se protegem entre si e sabem que pode contar com a proteção do Estado, inclusive constitucional, onde a palavra da vítima é esquecida, ela é tal ponto desprezada que ela não existe na Constituição, o que falta para aquele que tem um potencial e vontade de delinquir passar ao ato? Não falta nada. Vale dizer o seguinte, nós seremos o Estado, o narco-estado, a partir do momento que compreendamos que a realidade já está aí descrita substantivamente. Basta aceitar a nomenclatura. Mas aí eu penso o seguinte, essa movimentação policial que existe hoje lá na região, isso não interessa ao PCC. De modo algum. Ele precisa de sossego para poder cometer os crimes dele naquela continuidade agora econômica. Então, foi a vingança que levou a isso? Não sei. Só um reparo, existe sim a sintonia de algumas organizações criminosas, tanto quanto existe uma guerra entre elas pela disputa bilionária do mercado de drogas. Verdade. Então é preciso dizer que grande parte dos homicídios hoje são praticados entre eles na disputa do bilionário mercado de drogas. Mas o problema nodular nisso daí, me parece, este caso acontecido em Praia Grande, o caso do juiz assassinado, os promotores que andam diuturnamente com proteção de outras autoridades, juízes, são centenas de autoridades ameaçadas no Brasil, enquanto na Colômbia, na época de Escobar, mataram centenas de autoridades do Poder Judiciário, no Brasil algumas já começaram. E o futuro se mostra extremamente preocupante. Nós já entendemos que quando se trata de dinheiro, todos somos da mesma religião. E eu completo. Quando se trata da integridade física e da vida, todos são. Prova disso.
Não foi recentemente que o próprio Supremo, os seus 11 ministros, ao se virem acuados, ameaçados, passaram a dar interpretações mais flexíveis para as regras que outrora se vergavam o chamado direito garantista, porque entenderam eles próprios que estavam expostos. É preciso, cada um dos Supremos, cada um dos ministros de cortes superiores, cada um dos políticos que saibam que 210, 215 milhões de brasileiros não têm guarda-costas todos os dias. E todos nós somos um pequeno ministro do Supremo ameaçado pela realidade que bate às nossas portas e que nós não podemos sequer contar com a mínima proteção do Estado. Porque a norma-mãe, chamada Constituição Federal, esqueceu-se das vítimas, dos direitos das vítimas potenciais. De 88, da chamada Constituição Cidadã, até hoje, são aproximadamente 150 emendas constitucionais aprovadas. Para orçamento, para previdência, tributário, para tudo. Não tem uma só emenda aprovada para o combate das organizações criminosas que coloca em risco a existência da própria República. Isso é sério ou não é sério? Mas para colocar isso na Constituição Federal, falta lei para combater toda essa criminalidade que nós estamos tratando aqui? E emendo a pergunta, tem uma tese hoje sendo discutida de enquadramento de terrorismo para isso que é praticado. O senhor concorda? Absolutamente. A Colômbia o faz assim. Os Estados Unidos, os países que perceberam a seriedade do drama, o fazem assim. E a minha preocupação, caríssimo Mitre, caríssimos participantes da banca, é muito séria. Porque enquanto nós reclamamos uma política contensora das organizações criminosas, da criminalidade avassaladora que toma conta deste país, o Plano Nacional de Política Criminal do governo, portanto, oficial para 2024 a 2027, eu anotei aqui, critica a política repressiva e encarceradora, com endurecimento da legislação penal, criminalização de grupos sociais e maior utilização da prisão. O que pretende o governo? Desprisonização. Eu gostaria de saber quem foi o gênio da garrafa térmica e baseado em que conhecimento, que faz 4 décadas aproximadas que eu estudo isso, que é capaz, neste momento grave de incêndio social da criminalidade, propor como política nacional para 4 anos, e agora tem uma PEC apresentada pelo governo para ele centralizar a política nacional, tirando a autonomia dos estados. Quem teve esta ideia de propor de centralizar, ao mesmo tempo que faz um discurso libertador de criminosos, que prisão não resolve? É como se os departamentos penitenciários, como se o Ministério da Justiça não acreditasse ele próprio no que faz. É como o professor de direito penal que dá aula de direito penal criticando o direito penal. Você não pode comandar a organização dos presídios, a punição no Brasil, a segurança, dizendo que ela não serve, que tem que soltar. Já bastam aqueles que jogam toda a culpa na economia. O problema da maldade humana ele é muito mais complexo do que setorizar na economia, na medicina. E o que cabe ao Ministério da Justiça é construir presídios necessários para atender a demanda nacional. Um detalhe, cada presídio de segurança máxima nacional, federal, custa aproximadamente de 40 a 45 milhões. São 4, né? São apenas 4. O escândalo do INSS, que fala em 5 bilhões, daria para construir centenas. O custo da corrupção anual no Brasil, em torno de 3% do PIB, seria mais ou menos 300 bilhões. Fiz os cálculos. Presídios de segurança máxima seriam construídos em torno de 7.500 presídios. Nós temos 5. 5. Mas não é uma piada de mau gosto? É. Doutor Edilson, Ministério Público também, essa preocupação que o Pedro colocou. Já foi detectado, mas tem um fenômeno mais fácil, funcional. Compram autoridades. Já existe. Já foi afastado o juiz, já teve investigação sobre o promotor. Compram. Há resistências mentais tão diversas quanto os dias da semana ou as estações do ano. Alguns não resistem a um determinado valor, outros se dobram, independente da função, do cargo, da profissão. Outros, mesmo na pobreza, resistem a todas as tentações. A infinita fauna humana também está presente, infelizmente, dentro das nossas instituições, dentro dos nossos poderes. De forma que o problema não é o poder em si, são os mecanismos que o Estado coloca a serviço da sociedade para expurgar eventuais membros corrompidos
e para impedir que estes cheguem até nós. É por isso que é uma questão profundamente cultural e filosófica. O Estado brasileiro percebe que, de acordo com como dizem os estudos recentes de universidades norte-americanas, nós já temos 1/4 aproximado da nossa população capturada, vivendo sobre as regras das organizações criminosas, o que coloca em risco a República. Ou o Estado se apercebe e muda absolutamente a política criminal no combate ao mundo criminoso, ou o Estado vai se destruir. Ainda não começaram a trucidar autoridades e a matar, como fizeram na Colômbia, porque confiam na corrupção. A corrupção no Brasil é tão forte que permite a eles que aquele que os recursos legais não permitir a soltura, tal, a corrupção ajuda as organizações criminosas. Então ela está entranhada no sistema, ela é uma realidade e nós precisamos, diante de um mal tão grave, combater com medidas sérias e não com medidas cosméticas, dizendo de superlotação carcerária. Está faltando é presídio. Não é? E tem dinheiro para presídio, tem até para corrupção. Então a questão é de vontade política criminal. Se o Estado brasileiro e os seus governantes entenderem a necessidade de um povo e colocarem o seu ouvido no coração do cidadão que trabalha, do cidadão trabalhador, vai dar uma política criminal bem diversa desta que ele está dando e prometendo continuar dando. Ou pena de nós desaparecermos.